Obrigado. Queria convidar, chamar agora nesse momento, nossa irmã Nádia, que está com a palavra. Uma irmã muito especial para a gente, né? E a gente está muito feliz por você aqui, hoje aqui com a gente. E que Deus te use. Mais uma vez. É um privilégio estar aqui num sábado pela manhã. O coração sempre pede para a gente vir, mas às vezes o itinerário não permite. E foi uma delícia, ao entrar aqui, ver quantas coisas mudaram, mesmo aqui dentro da igreja. Então, parabéns a vocês que continuam firmes e fortes. E eu tenho que começar contando a história de netinhas, né? Semana passada, meu filho começou a fazer um charme, né? Junto da netinha mais velha que ia sair, ele falou, mas eu vou ficar aqui em casa sozinho. Aquela coisa, né? Só para ver como ela reagiria. Ela falou assim, não vai não, papai. Assim, ó, na lata. O seu anjo vai ficar aqui com você. Pronto. Fechou, né? Como é bom poder ensinar crianças a amarem a Deus. Faz toda a diferença. Nós temos um vizinho, é difícil morando no prédio você encontrar com as pessoas. E a outra netinha, que é a Olivia, viu o vizinho que estava com uma muletinha. Ela se assustou, ela falou, o que está acontecendo, vovó, com ele? Eu falei, a perninha dele está doendo muito. Ele já estava com vários problemas de saúde. E cada pessoa que fala com ela que está com algum problema de saúde, na hora ela já fala, posso orar por você? E ela orou por aquele homem. Então, é muito gostoso quando a gente vê o desenvolvimento espiritual. O social é importante, o físico também, mas o espiritual. E aí estão as duas menininhas, essa foto foi tirada no Ano Novo. A gente estava lá em Curitiba, onde tem parte da minha família. Pode colocar o molequito também. Olha como elas já estão grandinhas. E esse é o menino, o Arthur, tá? Para vocês poderem acompanhar. Ele é muito risonho, muito dado com todas as pessoas. Então hoje, como é um sábado especial que antecede os 10 dias, eu quero falar de duas coisas que são fundamentais para nós como seres humanos, pecadores, que carecemos da misericórdia de Deus, que nós estudamos hoje. Mas o que a gente pode fazer? Eu não sei quantas vezes você já foi salvo da morte, tá? Meu esposo tem até uma mensagem que ele fala assim, sentenciado à morte, né? Porque desde o nascimento ele foi sentenciado. Eu já fui liberta da morte inúmeras vezes, que eu saiba. Eu morava na Vila Matilde, minha mãe morava no fundo da igreja, era zeladora lá na igreja, e eu era muito pequenininha. Eu devia ter por volta de 3 anos. E eles estavam começando a abrir a parte de esgoto na cidade e lá naquele bairro. Então tinha muitos buracos e tinha rede de esgoto por baixo. E foi uma fase que muitas pessoas caíram e morreram. E a gente estava indo para o programa jovem à tarde, e imagina, 4 filhos e a mãe, né? E os meninos mais velhos, eles foram correndo e tinha uma lateralzinha nesse bueiro, tá? E meus irmãos se equilibravam e passavam na lateralzinha do bueiro, coisa de moleque, né? E os dois foram, a minha irmã foi, e adivinha eu, pequenininha. Então, essa é que eu me lembro, eu caí no esgoto. Então imagina como que eu fiquei, uma vizinha veio correndo, minha mãe catou pela roupa, pelos cabelos, não sei, levou na casa para tomar banho, porque realmente eu caí na sujeira mesmo. Eu não sei quantas vezes você já foi livre da morte aqui neste mundo. E essa só foi a primeira, tá? Dá para enumerar quantas vezes, até de morrer afogada, mesmo sabendo nadar, tantas coisas que Deus já nos livrou. Mas ser salvo da morte aqui é uma coisa, e estar salvo em Jesus é outra coisa. E eu queria dizer dessas duas coisas importantes para a gente não esquecer durante os 10 dias que nós começaremos na quinta-feira, os 10 dias de oração. Aliás, vamos fazer a perguntinha? Quem já se inscreveu para a Mega Vigília? 1, 2, 3... 4. Então pode colocar
Ele vai colocar aí nos espaços o QR Code para você mirar o seu telefone, como se fosse tirar uma foto, vai aparecer o link e você se inscreva, porque vai acabar as vagas. É naquele lugar que a gente faz o adolescer, só cabe 3.500 pessoas. E esse programa é para a associação inteira, de graça. Outra coisa, gente, o pastor Fernando Iglesias vem e ele vai ensinar como orar, como estar no cenáculo, como passar os dias em oração. A gente não pode perder. E muitas mensagens especiais de música, de louvores. Você vai, é meio longe, combina aí com alguém, freta algum jeito e vão para lá, tá certo? Então essa é a mega vigília. No dia 14, no dia 2 de março, vai ser essa mega vigília. Mas nós vamos passar 10 dias então em oração, tá? Ele vai mandar talvez no grupo, mas se alguém está aqui visitando e não tem acesso ao grupo, depois pode pedir para ele o link para você fazer sua inscrição então. Pode colocar agora a mensagem, por favor. Então, 2 aspectos. Primeiro, como que eu posso ser salvo? Não só dessa morte física aqui, mas espiritualmente e viver a eternidade. E o segundo aspecto, o que eu devo fazer? Porque algumas pessoas ficam assim, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que fazer muito esforço. E eu li um pensamento de Martinho Lutero, eu até achei engraçado. Ele falou assim, se fosse necessário fazer algum esforço para ir para o céu, até os cavalos e as mulas iriam. Porque eles fazem esforço o tempo todo, né? Mas não precisamos fazer nada. Daí a gente cai lá no outro extremo, lá, então, eu vou aproveitar a vida, eu vou beber, eu vou... É assim? Então, existem essas duas partezinhas casadas. E por que eu estou trazendo isso hoje? Para que a gente já entre nos 10 dias pensando, eu quero ir para o céu. E eu vou para o céu com Jesus, porque Ele tem alguma coisa para mim. Eu tentei colocar aí um emaranhado como se fosse o nosso planeta. E escrevi assim, salvação. É para mim? Eu sou merecedor? Aí você olha para dentro de você e fala assim, eu sou ruim? Para mim não vai dar. Será que não? Então vamos ver? A salvação é para você? Quem acha que a salvação é para você, levanta a mão. Eu estou esperando, porque tem gente que ainda não levantou a mão, porque ainda acha que não. Vamos ver no fim, se todo mundo assim, rapidinho, fala, opa, é para mim sim, está preparado algo especial para mim. Então agora pense assim, qual a probabilidade que você tem e eu de sermos salvos? Eu já estudei bastante, mas assim, existem regras para fazer a probabilidade, né? Se for depender de mim, é 0,00000 infinito. Mas se for depender de Jesus, eu não preciso fazer nada. E isso é que faz toda a diferença. Porque mesmo sabendo tudo sobre a salvação, e aqui a maioria adulto sabe tudo sobre a salvação, ainda temos dúvidas se iremos com Jesus. E é fato, porque a gente pensa assim, quem aqui já está salvo? Aí a gente começa a levantar a mão de devagarinho, porque a gente está lembrando dos pecadinhos. Enfiei o dedo no nariz e pus na boca. Não, eu chutei o balde, eu chutei o gato. Você vai lembrando dos seus pecados. E você fala assim, eu não mereço. E a gente não merece mesmo. Mas o que nós precisamos aprender? Não podemos ter dúvidas. Iremos com Jesus. Amém. É Ele que nos conduz, é Ele que limpa, é Ele que perdoa, é Ele que torna real. Muitos enxergam a eternidade como uma possibilidade, ao invés de uma certeza. O céu é para você. Amém. E eu vim aqui hoje dizer isso para você estampar lá na sua casa, na sua vida, pôr na geladeira, não importa onde, dizendo assim, o céu é para mim. Jesus fez o céu, está prontinho para mim. Não é uma possibilidade. Não é se eu for bonzinho daqui para frente. É para agora. Essa é a possibilidade de Deus. Podemos ter certeza então dessa vida eterna tão maravilhosa? Sim. A possibilidade, ela até existe, mas nós temos que crer.
é para mim. O que é viver em eternidade? É viver com Jesus, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem medo, sem pecados. É esse o presente que Deus quer dar para cada um de nós. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu sei que está escrito aqui, já abri a minha Bíblia, mas para a gente gravar isso e falar junto. Vamos ler juntos então? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado porque não crê no único Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo. Ele falou: toma, é sua chance, é sua oportunidade. Basta aceitar. Quando eu aceito e creio em Jesus, a vida eterna já está garantida. Agora, quem não crê, já está condenado. Agora, e tem como ficar assim, em cima do muro? Ora eu creio, ora não creio. Não dá. Nós precisamos firmar a nossa fé em Jesus. Olha o que diz esse texto de um tratado de teologia adventista. Diz assim, ó: como crentes podemos confiantemente enfrentar cada aspecto do juízo. À semelhança de Paulo, podemos afirmar: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nossa fé e certeza da salvação estão em Deus, que é tanto Salvador quanto Juiz. Os fiéis são salvos no Senhor, que misericordiosamente lhes perdoa os pecados, o que é nosso mediador celestial, que paga as nossas dívidas e em cujos méritos podemos enfrentar o juízo com confiança. Essa ideia de um amor tão maravilhoso existe, e está certo? Mas a ideia de que vem um juízo, muitas pessoas estão deixando na gaveta. E não é assim. Deus ama, perdoa, mas Ele vai levar para si aqueles que creem nele. E a nossa busca, por isso que eu falei, nós precisamos desses 10 dias aí nos apegar no Senhor mais ainda, intensamente, porque é Ele que vai estar cuidando de nós em todos os sentidos. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos nos achegar confiantemente junto ao trono da graça. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Nosso relacionamento com o nosso mediador, advogado e sumo sacerdote nos faz confiantes no dia do juízo. No caminho a Cristo tem uma passagem que diz assim: Jesus viveu sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar do pecado e nos dar a sua justiça. Essa é a essência do que nós precisamos viver. Jesus veio sem pecado, tomou os meus pecados, colocou sobre si, para que eu pudesse ter a vida eterna. E eu preciso desconfiar disso e não aceitar? Não tem como, já aconteceu. Não é um fato só histórico, é um fato real na minha vida. Jesus morreu por mim. Mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu não merecendo, Ele morreu por mim de forma especial. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quando a gente só segue, até dizemos que acreditamos em Deus, mas não confiamos que Ele muda a nossa vida, olha o que a gente deseja: imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, excesso de raiva, ambição, egoísmo, dissensão, divisões, inveja, bebedeira, festanças, tudo que é ruim. Esse é o desejo carnal humano. Você fala: mas eu não quero tudo isso não. Mas a gente pratica, porque o nosso coração é mau, constantemente. Agora, quando eu me apego ao Senhor, olha que lindo o que acontece. Essa experiência da justificação pela fé nos coloca em uma permanente relação com Jesus, que é semelhante ao status legal do casamento ou da adoção. Embora esposo e esposa possam romper a relação matrimonial, sua certidão de casamento não é anulada toda vez que um deles faz algo que desagrada o outro.
a gente precisa pedir perdão. Cada vez que um desagrada o outro, a gente pede perdão e a gente volta a trabalhar essas condições. Nas Cortes Celestiais, que é um livro, na página 24, diz assim: existe grande paz interior em saber que não preciso ter medo de Deus quando cometo um erro. Uau! Não preciso ter medo de Deus. Por quê? Ele é o Salvador do mundo através de Jesus Cristo. Ele é o juiz que vem me julgar, mas Ele se coloca em meu lugar. Então vamos dizer que eu estou aqui é uma sala de julgamento e eu vou ser julgada. E na hora de fazer lá todo o trabalho, quem que toma o meu lugar? Jesus fala: fica aí sentadinho, fica aí quietinha. Eu vou estar no seu lugar. Eu preciso ter medo? Não, não há o que temer. Nós precisamos estar nas mãos do Senhor para isso. Nós vamos subir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele lida muito com esses bandidos e tal, e eles são justiceiros entre eles, e quando um deles lá deleta alguma coisa, eles falam assim: ele vai subir. Tipo, a gente vai acabar com ele. E eu coloquei essa mesma expressão aí, porque não é que eu quero acabar com nenhum de vocês, mas eu quero que todos nós subamos. Não é só uma mortezinha aqui da terra. A gente quer subir para viver eternamente. E olha que interessante. Qual a minha parte? Se eu não vou fazer nada para ser salvo, se Jesus já fez tudo por mim, eu posso levantar a mão e dizer: sim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Porque Ele já me deu isso de presente. Eu já estou com Ele. Essa vai fazer toda a diferença. Então nós precisamos, a segunda parte, é conhecer quem é esse Deus e o que Ele faz na minha vida. Então eu trouxe agora relatos do que Jesus fez, porque nós estamos aqui para imitar Jesus. E Jesus, Ele nos mostra que a gente precisa desenvolver intimidade com Deus e com o Espírito Santo, porque foi isso que Ele fez. Olha que interessante, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é com a gente mesmo, com os nossos desejos. Nós precisamos lutar para a gente poder estar nas mãos do Senhor. Não é fácil, porque até o apóstolo Paulo, hoje a gente falou na lição, esmurro meu corpo, porque quando eu vejo, eu já fiz aquele mal que eu não queria fazer. E nós precisamos nos cuidar. Então, essa é a minha parte. Estar alerta, vigiando essa boquinha santa, que fala demais. Que às vezes eu falo assim, que às vezes a boca é mais rápida que o cérebro. Quando você vê, você já falou que não devia ter falado. Aí complica a vida da gente. Então vamos cuidar um pouquinho, porque essa é a nossa parte. A nossa missão é trabalhar como Jesus fez. Então, ali, olha, tem os segredos de Jesus. A vida de Jesus foi sempre pautada pela comunhão diária com o Pai. Gente, essa é a nossa primeira luta. Quando você acorda, eu vou contar o meu exemplo. Eu faço todo o devocional agora no celular. E já estou querendo abolir isso, sabe por quê? Assim, tem um pouquinho de TDAH, né? Quando eu vejo, o dedinho já foi para outras coisas. Eu já estou olhando outras coisas. Eu falo: vai, você está no devocional ainda. Que coisa! Não é assim com vocês? É um ser humano. Quando vê o dedinho, e às vezes até estou ouvindo a mensagem bonita, e de repente meu pensamentinho já foi lá para outro canto. Volta para cá. Essa é a minha luta. E Jesus desenvolveu plena comunhão com Deus, o abrir o coração, o estar diante dele, não importa se ajoelhado ou não, mas em contrição de coração. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa parte. A salvação já está garantida, você já está com o ingresso na mão para entrar no céu, já está na fila, mas na fila você tem que se cuidar, porque algumas coisas podem interferir. Outro segredo de Jesus, para ter uma vida poderosa e vitoriosa sobre as hostes do mal, você tem que estar com a palavra afiada na sua boca, porque Jesus fez isso. E Jesus tinha resposta bíblica para todo o mal que chegava sobre ele.
Nas primeiras horas de cada manhã, Cristo era batizado com o Espírito Santo e recebia poder e graça para ministrar. Nas primeiras horas. E nós precisamos depender disso para viver. A busca da presença de Deus nas primeiras horas do dia, conforme Cristo fazia, e como podemos ser abençoados por essa bendita comunhão. O poder que vem da comunhão afeta a nossa vida em todos os aspectos e podemos aumentar esse poder diariamente. A maioria de vocês tem celular. Para de carregar ele. Presta para alguma coisa? Para nada. Então nós precisamos ter o nosso recarregamento diário. Porque senão a gente não vai prestar para nada. E a gente não quer ser inútil. Nós queremos prestar sim e bastante. O poder que emana de Deus nos possibilita lutar contra o pecado e vencê-lo pela graça de Deus. O que Jesus nos ensina então quanto à devoção, que é a nossa parte? Vamos lá? Esses hábitos o mantinham em pé diante das provações. Vocês vão ter provas. No mundo tereis aflições, nós vamos ter provas. Mas o que vai nos manter em pé é a comunhão com Deus. Eu tenho uma netinha postiça, aliás, eu tenho um monte de netinhos postiços. E ela tem 15 anos. E eu achei uma graça, porque eu falei para ela, vamos estudar a identidade digital, que é um estudo bíblico. Ela falou assim, eu não vou ter tempo, porque olha, eu já estou acordando às 5h30 da manhã, eu estudo minha lição, eu faço ano bíblico, eu estou lendo tal livro. Eu falei, realmente? Incrível! Mas é isso, nós precisamos parar e ter a nossa comunhão com Deus. Nos tempos bíblicos, o período noturno, vamos dizer, é similar aqui, só que lá tem, pelo fuso horário, outros horários. Mas tem o momento do pôr do sol e o nascer do sol. Sempre se via Jesus ao nascer do sol, um pouco antes, ele já estava em oração. Eu não sei você, se vai fazer seu devocional às 9 da manhã, ou não importa, só que importa um pouco, porque se você está atrasado, você quer correr com as coisas de Deus, porque você tem outras coisas a fazer. Então se organize no seu tempo para que você possa desfrutar. Então, nos tempos bíblicos, o período noturno era dividido em vigílias, sendo que a expressão muito cedo se referia à última vigília antes do nascer do sol, que era um horário mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. Esse é o horário que Jesus, então, se levantava para buscar o Senhor. E Jesus tinha esse tempo especial. Antes das primeiras luzes matinais, ele buscava comunhão com o Pai. A partir de quinta-feira, 10 dias de oração. Que horas você vai pôr seu celular para despertar? Para você ter comunhão plena, sem a barulheira, sem o tic-tac das coisas. Você precisa ter esse tempo com o Senhor para você poder desfrutar. Essa é a nossa parte, tá? Vamos ver uma fórmula que Jesus usava? Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Olha que lindo, antecipo. Eu estou acordando mais cedo para eu poder desfrutar da tua palavra. O Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça os eruditos. Porque ele diz, todos os dias nas primeiras horas da manhã, Jesus ia à presença do Pai para receber a renovação do batismo do Espírito Santo. Será que a gente precisa ser diferente? Não, a gente precisa ser parecido com o que Jesus fazia. Cotidianamente, Jesus recebia o novo batismo. Nas primeiras horas do novo dia, o despertava do seu repouso para que ele pudesse receber a unção do Espírito Santo. Você quer fazer a diferença? Onde você está, onde você vive e para você mesmo, tem que buscar o Senhor nas primeiras horas. Eu gosto muito da ilustração de Moisés quando ele teve um encontro no monte com Jesus. A gente não sabe que horas que é, mas ele falou assim, vou passar perto. É só uma sombra que você vai ver. Quando estamos na presença de Deus, nós modificamos a nossa vida sem perceber. Como que Moisés desceu do monte? Iluminado. Depois que você passar um tempo em oração com Jesus, você vai estar iluminando o mundo.
todo o seu trabalho vai ser diferenciado. A tua vida vai ser diferenciada. E isso é que nós precisamos para mostrar Jesus ao mundo. A vida moderna impõe sobre todos a tirania da luta e da correria, como se fôssemos máquinas sem sentido e necessidades físicas, emocionais e espirituais. Todos correm desenfreadamente e no fim se dão conta de que não conseguiram o que mais necessitavam: paz, tranquilidade, descanso, alegria, otimismo e visão altruísta. Essa semana eu ouvi uma live, participei de uma live, e era uma mãe que faz inclusive homeschooling, que é fazer estudo com os filhos em casa. E quando ela começou a falar, deu vontade de falar assim: deixa eu levar todas as crianças para ela poder estar ali e atender. Eles deitam ao pôr do sol, mal escureceu, eles já estão indo dormir. Levantam, ela falou: não importa se levantou, acordou às 4 ou às 5, para ela está tudo bem. Um dos filhos, os de 16, o de 12, de 14, uma coisa assim, os 3 últimos, não tem celular. Como assim? 16 anos sem celular hoje? Não tem. A gente agora comprou um computador para a família toda. E todo mundo participa. Sabe o que eles gostam de fazer? Começou a anoitecer. Esses meninos pegam belas histórias da Bíblia, vão para a cama dos pais e eles ficam lendo junto com os pais. Você fala: não é real. Não é. Mas a gente pode proporcionar um mundo real para a nossa família, baseado nos ensinamentos de Jesus. Amém. Com culto de manhã, culto à noite, com a família. E fora isso, nosso devocional pessoal, que é tão importante. Qual é o resultado, então, da falta de comunhão? Gera um desequilíbrio que afeta a pessoa em todos os aspectos da vida. Acumula desilusões, desesperança e os questionamentos existenciais. Vale a pena essa luta única e exclusivamente pelo material? Vale a pena levantar 4, 4 e meia, já sair para o trabalho e corre daqui, corre de lá? O que você está ganhando? Sono nas horas adequadas, impaciência, irritabilidade, é isso. E o fio metal vai ficar, a gente não vai levar nada disso, por isso que é tão importante. A vida cristã repleta do poder e com a visão da eternidade. Não tem alternativa a não ser que busquemos ao Senhor cada dia como se fosse o último da nossa vida. A comunhão e o conhecimento do Senhor dão sentido à vida. Você quer viver plenamente? Você quer viver bem? Ter paz na sua casa? Essa é a tua parte. Busque a presença do Senhor. Leia mais a Bíblia. Estude a lição. Faça a sua parte. Ore mais. E às vezes a gente vai eliminando, às vezes não sempre, né? Aqueles probleminhas, Deus vai dando a iluminação necessária que a gente tanto precisa e que é tão importante para nós. Buscar ao Senhor enquanto se pode. Você já pensou o dia que você orar e não tiver resposta? Como vai ser ruim? Essa semana minha filha foi numa loja. Acho que a maioria das mães já passaram em frente, pelo menos. Chama Cresci Perdi, não estou fazendo propaganda não. É uma loja de usados. E ela viu um objeto lá para o meu netinho, mas falou: não tenho condições. E daí eles fazem trocas, né? Então ela voltou em casa e eu estimulei, falei assim: pega umas roupinhas, leva. E ela pegou umas roupinhas que nem achava que valeriam tudo aquilo. E ela orou. Ela falou: Senhor, se for da tua vontade. E nesse dia eu estava no hospital com meu marido fazendo cirurgia. Naquele corredor a enfermeira falou: temos casos gravíssimos. E ela falou: mãe, eu sei que Deus precisava estar atendendo todo esse povo aí do hospital, um mundo em guerra de um lado, outro do outro. Eu falei: Senhor, que essas roupinhas ter para eu comprar uma bicicletinha. Olha só, isso é fé, é desenvolvimento. E quando ela chegou, a moça examinou as roupinhas e falou: foi 130, tá? Ela falou assim: deu 130 aqui. Era o exato objeto da bicicletinha. O que é isso? O que é isso? Você vive isso no dia a dia? Estamos saindo do hospital. Esquecemos do rodízio. 10 minutos para passar.
ela só me olha e fala assim: vamos orar. 10:05 da tarde, você sabe o que eu faço com isso? Quem é Deus para você? É um Deus presente que te responde, que está ao teu lado. Agora eu vou contar a última para os jovens e adolescentes aqui, tá? Eu fiz um pedido especial ao pastor La Roca. Eu falei: pastor, e vocês são a primeira igreja que vão estar sabendo disso, tá? Eu chegou a resposta essa semana e eu lembrei. E eu falei assim: sabe quem eu quero no Adolescer esse ano, que é o congresso que a gente faz para adolescentes? Eu falei: Rodrigo Silva. Vocês não têm noção da impossibilidade, porque está famoso, vive fazendo podcasts e tal. E ontem chegou a resposta. Ele vai poder estar. E daí nessa hora eu cantei: eu não mereço tanto amor. É demais. É um Deus presente. Ele está presente assim na sua vida? Você tem tido essa proximidade com o Senhor? Eu sei que você não merece tanto quanto eu. Nós não merecemos, mas Ele quer estar presente. Viva isso. Use isso. Nestes 10 dias nós vamos aprender coisas seríssimas da igreja. Estamos estudando o grande conflito. E a gente precisa aprender isso. Até as crianças têm uma revistinha, os jovens têm revista, adolescentes têm revista, para a gente poder estudar e entender esse amor, essa proximidade. Eu vou estar perto de você. Não importa se a roupinha do Cresci perdida, se é Zara, se é sei lá eu o que mais. Ele quer estar perto, quer te abençoar, Amém. quer te ajudar. Sabe para quê? Porque Ele quer te salvar. Ele quer que você viva aqui na terra, mas já com a cabeça lá na eternidade. Amém. Que Deus nos ajude, para que a gente possa grudar nesse Senhor maravilhoso, que já nos deu o céu, para que a gente possa fazer a nossa partezinha, querer lutar para estar perto dele. Amém. Nós vamos agora ouvir um louvor especial. Enquanto a gente ouve esse louvor, acerte os ponteirinhos aí da tua vida. Fala: Senhor, eu não mereço mesmo, mas eu quero ir para o céu. Me ajude a fazer a minha parte, que é desenvolver essa comunhão especial com o Senhor. Nunca mais
Santo Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou nesta manhã, porque nós sentimos a Tua bênção e principalmente recebemos de Tuas mãos a passagem rumo ao céu. Obrigado, Senhor, porque o Teu sangue foi derramado na cruz para nos dar essa possibilidade. Mas, Senhor, nós cremos e nós desejamos estar lá. Agora também nos ajude nesta semana que vamos iniciar os 10 dias de oração, para que possamos fazer nossa parte. Acordar talvez mais cedo, nos esforçarmos, lermos mais a Tua palavra, para entender mais ainda o Teu amor. Senhor, fica conosco. Sabemos que aqui todos temos lutas, mas queremos ter a vitória em Cristo Jesus. Atenda também, Senhor, o pedido de cada um de renovação, o pedido pelos que estão enfermos. Queira olhar, Senhor, a vida de cada um e transformar, para que mesmo tendo as muitas aflições desse mundo, nós possamos estar contigo para sempre. Fica conosco, Pai. Nós pedimos essa bênção por Jesus. Amém.